Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos conversar sobre a probabilidade do evento complementar. Antes de analisarmos dentro da probabilidade, deixa eu te explicar aqui o que é o complementar. Imaginemos que eu tenha 20 números, de 1 até 20, por exemplo, certo? Dentro desses números eu tenho valores pares e valores ímpares. Bem, vamos supor que eu vá separar aqui do lado somente os valores pares. Ok, se eu separo os valores pares, o que sobra são os ímpares. Então, isso é o complemento. Ou seja, se eu quero somente os pares, o complementar são todos os elementos que não fazem parte do conjunto dos números pares. Então, nesse caso, a ideia de complementar é essa. É você pegar uma certa quantidade dentro de um conjunto total e você verificar o que falta dessa quantidade ou o que não faz parte dela, de modo que, quando eu juntar os dois conjuntos, eu vá ter o espaço amostral por completo, ou o conjunto por completo. Quando a gente pensa, de repente, em porcentagem, que é uma das maneiras de se escrever a probabilidade, acontece o seguinte: a probabilidade de ocorrer um evento com toda certeza é sempre de 100%. E se de repente eu tiver a ocorrência de um evento qualquer e a probabilidade dela ocorrer ser de 35%, o complementar é 100% menos 35%, que vai dar 65%. Por que isso? Porque o complementar é o que vai faltar, ou o valor que falta, em relação aos 35%, para dar justamente o total de 100%. E essa probabilidade do evento complementar, ela depende exclusivamente dessa fórmula, onde nós temos a probabilidade do complementar de A. Então, esse complementar é justamente indicado por esse traço acima aqui da letra A. E ele é igual a quem? É igual a 1 menos a probabilidade de ocorrer o evento A. Tá? Então, eu tenho um evento, eu tenho um espaço amostral, aliás, e desse espaço amostral eu quero que ocorra um certo evento. Tudo que não fizer parte desse evento é o complementar desse espaço amostral. Vamos verificar como é que funciona isso, então, na resolução de um exercício. Eu tenho a seguinte questão. Em uma sala de aula estão 7 meninas e 3 meninos. 3 das crianças são sorteadas para constituírem um grupo de dança. Qual é a probabilidade de as 3 crianças escolhidas não serem do mesmo sexo? Bem, vamos verificar então aqui, fica muito mais fácil nós trabalharmos com o complementar. Se eu quero que as crianças escolhidas não sejam do mesmo sexo, logicamente as 3, até porque, como só temos meninas e meninos, e eu estou pegando 3 crianças, 2 serão do mesmo sexo com toda certeza, tá? Então eu vou considerar as 3. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a probabilidade inicialmente, de modo que eu ache essa probabilidade de acontecer de elas serem todas do mesmo sexo. Vamos supor então que eu vá sortear as 3 crianças e todas elas serão meninas. Então nós temos, dentro do conjunto das 10 crianças, 7 meninas. Então, para sortear a primeira criança, eu tenho a chance, ou a probabilidade, de 7 para 10. Por que 7 para 10? Porque são 7 meninas dentro de um total de 10 crianças. Beleza, sorteei a primeira menina, deixa ela aqui do lado. Agora nós temos a probabilidade de 6 para 9. Por que 6 para 9? Porque antes eu tinha 7. Como já foi sorteada uma menina, então sobraram 6. E por que sobre 9? Justamente porque das 10 crianças eu já coloquei uma aqui à parte, tá? E para a terceira criança, que eu também quero que seja menina, nós temos a probabilidade de 5 para 8. Pelo mesmo motivo que eu te expliquei aqui. Tinha 7, já escolhi 2, 7 menos 2, 5. Tinham 10 crianças no total, já escolhi 2, sobraram 8. E aí, nesse caso, como são eventos simultâneos, ou seja, o sorteio eu quero para o mesmo conjunto ou o mesmo grupo, eu vou multiplicar essas probabilidades. E ao multiplicá-las, nós chegamos aqui ao resultado de 7 sobre 24, ou 7/24. Perfeito. Vamos agora para os meninos. A mesma situação, só que
Ao invés de 7, agora nós temos 3 meninos dentro de um conjunto total de 10 crianças. Para sortear, então, a primeira criança, a probabilidade de sortear um menino é de 3 para 10, justamente porque eu tenho 3 meninos em um total de 10 crianças. Beleza. Sorteei o primeiro menino, joga ele aqui do lado. Já que eu tirei uma criança, o total passou a ser 9. E essa criança era o menino, dos 3 sobraram 2. Sorteei o segundo, vamos achar agora a probabilidade de sortear o terceiro. Utilizando a mesma ideia, já sorteei 2 crianças. Então, das 10 iniciais, eu tenho agora 8. Os 2 eram meninos, logo então, dos 3 iniciais, me sobrou apenas 1. E, ao resolvermos essa multiplicação, a gente chega, aliás, a um resultado de 1 sobre 120 ou 1 120avos. Como eu quero, aqui no caso, determinar a probabilidade de que as 3 sejam do mesmo sexo, o que acontece? Eu vou, então, somar esses resultados, ou somar essas frações, de modo que, para que a gente consiga somá-las, os seus denominadores têm que ser iguais. Transformando, então, para denominadores iguais e aí, em seguida, resolvendo a adição entre as frações, a gente chega ao resultado de 36 sobre 120, o qual vai dar 3 sobre 10, que equivale a 30%. Mas atenção, isso tudo que eu fiz é em relação às crianças serem do mesmo sexo, mas, de acordo com a questão, ela não quer que seja do mesmo sexo. Então, se eu achei 30% que são do mesmo sexo, qual é a probabilidade ou qual é a porcentagem referente às crianças que não sejam do mesmo sexo? Basta você pegar, então, o complementar. Ou seja, se eu achei 30%, de 30% para chegar a 100%, a diferença é 70%. Então, nós temos 70% de chance de sortear 3 crianças, de modo que essas 3 crianças não sejam todas do mesmo sexo. Então, você verifica com esse exemplo a importância de utilizar a fórmula e a ideia da probabilidade do evento complementar, onde, para a gente fica muito mais fácil, de acordo com esse exemplo, determinar a probabilidade de sortear 3 crianças do mesmo sexo, para aí então utilizarmos o complementar e descobrirmos a probabilidade de sortear 3 crianças que não sejam do mesmo sexo, tá? Então essa nossa aula tratou justamente disso, da probabilidade do evento complementar, onde eu te mostrei aqui a fórmula, te expliquei o que é o complementar de um evento, de um espaço amostral, trabalhamos isso em relação à porcentagem e, além dessa explicação teórica, a gente também verificou a utilização da fórmula dentro de um exemplo. Fique à vontade, então, para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!